Olá, sejam todos bem-vindos à primeira formação do Grêmio Estudantil 2021. Meu nome é Isabel, acompanharei vocês neste processo democrático. No vídeo que segue, verificaremos como montar a comissão eleitoral para dar início ao pleito. Iniciamos a nossa formação com o vídeo sensibilizador Gestão em Foco. O vídeo fala que os alunos somente a partir do 6º ano podem ingressar no Grêmio Estudantil, mas em nossa legislação os alunos todos matriculados eles podem fazer parte de Grêmios Estudantis. Então os alunos de séries iniciais também podem sim ingressar na diretoria eleita do Grêmio Estudantil e fazer parte desse processo democrático. O que é o Grêmio? O Grêmio, ele é um colegiado da unidade escolar, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída por todos os estudantes regularmente matriculados e frequentes na escola. Então tem a coisa do aluno que ganhou o Grêmio, né, da diretoria que foi eleita, mas considera-se o Grêmio todos os alunos que são integrantes da unidade escolar, que eles podem atuar como gremistas, tá? Conforme a Lei Estadual 15.667 de 12 de janeiro de 2015, a constituição do Grêmio da escola dar-se-á mediante a Assembleia Geral dos Estudantes. Trazemos nesse momento mais um vídeo e aí é para vocês verificarem alguns depoimentos de alguns estudantes que são gremistas e para compreender a função do Grêmio, dentro de uma prática mesmo, vindo da boca do estudante. Então, assim, é um vídeo que são dos estudantes da EE Alexandre von Humboldt e eles vão explicar exatamente, né, o que eles percebem como gremista e como é essa atuação. Então, buscando lá no Estatuto do Grêmio, né, que a gente tem uma base dentro do Estatuto que foi redigida pela Secretaria de Educação, nós temos o Grêmio Estudantil com a função de defender os interesses e necessidades legítimos e coletivos dos estudantes no ambiente escolar, assim por meio de seus legítimos representantes, a equipe de coordenação gremista, doravante Grêmio Estudantil, deve criar oportunidades para reflexão democrática com toda a comunidade escolar sobre suas demandas, deve ainda elaborar projetos com ações contínuas que fortaleçam e estimulem a convivência harmoniosa por uma cultura de paz na escola e na sociedade. E qual é a função do Grêmio? Várias, especificamente dentro do Estatuto do Grêmio, diz que o Grêmio ele precisa incentivar os seus membros quanto ao desenvolvimento acadêmico, literário, artístico, desportivo e ambiental, buscar a cooperação entre gestores, funcionários, professores, estudantes no trabalho escolar, o que poderá contribuir para o aprimoramento das funções de cada um, buscar a integração acadêmica com grêmios de outras escolas e até mesmo de outras diretorias para troca de experiências, seria um intercâmbio. Para essas ações, a equipe pode contar com o apoio dos articuladores do Grêmio da escola e articuladores do Grêmio da diretoria de ensino. Dialogar com a escuta atenta e respeitosa, com responsabilidade, fortalecimento do processo democrático, tanto interno como externamente à escola. Promover a acolhida de novos membros para que se sintam pertencentes a essa agremiação que se elege na escola e se considera todos os alunos matriculados e frequentes. O que a gente precisa nesse primeiro momento fazer? Antes da eleição, fazer uma Assembleia Geral. Para quê? Para apresentar o que é o Grêmio para todos os estudantes e eleger uma comissão eleitoral, tá bom? Então, quem que pode convocar? A diretoria de ensino, por meio da documentação da SEDUC, daqueles cronogramas todos, já está fazendo essa solicitação, essa convocação. Então, vocês da escola precisam iniciar essa comissão eleitoral já. E ela é decidida dentro da Assembleia Geral, tá bom? A equipe gestora, em outro momento, também pode solicitar a Assembleia Geral. Os gremistas, 5% desses alunos, eles podem solicitar, que são os alunos matriculados na escola. A Associação de Pais e Mestres e o Conselho da Escola pode solicitar a Assembleia Geral. Nesse momento, a nossa Assembleia Geral ela vai ter um foco. E como que eu inicio essa solicitação da Assembleia Geral? Então, a unidade escolar, por meio de seus gestores, articuladores do Grêmio e o Grêmio, anterior à antiga diretoria do Grêmio, necessita fazer um edital de convocação para essa Assembleia Geral. Então, o que vai ter que ter? Vai ter que ser muito bem divulgado e aí vocês precisam usar esses canais que vocês utilizam para aula, que são grupos de WhatsApp, Facebook, e-mail,
até no presencial, que algumas escolas já têm condições de receber alguns alunos. Então, a gente precisa divulgar com no mínimo 48 horas de antecedência. Então, vocês vão ter que colocar que dia que vai acontecer a Assembleia Geral, que horário, início e término, precisa ter uma pauta isso. Local de realização e esses temas que vão ser tratados nessa Assembleia Geral. Lembrando que eu estou orientando essa primeira Assembleia Geral que precisa acontecer para decidir quem vai ser a comissão eleitoral e decidir os representantes de turma, tá? Vou iniciar aqui a pauta sobre o assunto, né? O que precisa ter, né, nessa primeira Assembleia Geral para tratar de determinados assuntos específicos. Quero ressaltar que precisa ter 10% dos alunos matriculados, os estudantes matriculados e frequentes na escola, e 2/3 de conselho de representantes de classe, né? Esses representantes de classe são os tais monitores de turma, responsáveis de turma, que decidirão por votos, então vai ser analisado por meio de um processo democrático. Lembrando que a gente está num momento pandêmico, orienta-se que nós façamos todos esses processos via online, então a gente precisa ter uma plataforma Teams e passar esse canal de reunião para esses alunos precisam estar conectados. As escolas que têm condições já de receber estudantes mantenham o distanciamento, todos os protocolos de higiene, e a gente pode iniciar esse processo já de comissão, né, de decisão de comissão eleitoral dentro dessa Assembleia Geral. E o assunto dessa primeira Assembleia Geral? O que vai fazer nessa Assembleia Geral? Para que eu vou chamar esses estudantes aí para estarem conversando com todo o processo estudantil e democrático? Bom, primeira coisa, são de competência da Assembleia Geral. Vocês podem fazer isso em qualquer momento. Aprovar a Constituição do Grêmio, da escola, rever e reformular o Estatuto do Grêmio, aprovar o Estatuto do Grêmio da escola, depois de feita a prova-se em assembleia, discutir e votar as demandas apresentadas por qualquer um dos membros, denunciar ou suspender coordenadores do Grêmio, destituir coordenadores do Grêmio. Aí, nesse caso específico, o próximo item que é eleger a comissão eleitoral. Isso que vocês vão tratar. Eleger os representantes dos estudantes do conselho da escola. Precisa disso também. Receber e analisar a prestação de contas da equipe de coordenação gremista, tá? Lembrando que toda e qualquer ação precisa ser analisada e percebida e estudada dentro da legislação vigente. Lembrando que, assim, vou retomar os assuntos que vocês vão tratar nessa primeira comissão eleitoral. Vocês vão eleger uma comissão eleitoral que não pode ser esses alunos que vão participar do pleito, então não pode ser os candidatos. Vocês vão eleger os representantes de turma e os representantes, os alunos representantes do conselho da escola. Pode-se até aproveitar essa reunião para estabelecer esse conselho da escola, já colocar os professores, a comunidade, enfim, tá? Lembrando claramente que, nesse momento, precisamos de uma comissão eleitoral para dar andamento a essas eleições, tá? Apesar dos pesares, o prazo está curto. E esse representante de classe? A gente precisa ter esse representante de classe. Se puder fazer parte até do conselho, né, da escola, é bacana. Primeiro, o que ele faz? Ele participa ativamente da Assembleia Geral, tá? Ele não é um mero ouvinte sem opinião, ele é ativo. Participa ativamente dos conselhos de classe, apresentando o diagnóstico de sua sala, de sua classe, auxiliando os professores na devolutiva dos demais estudantes. Como a gente está no ensino híbrido, hora remota, hora presencial, ou só remoto, ou só, enfim. A gente precisa de uma devolutiva, de uma situação bem ativa desses estudantes, tá? Precisa se reunir pelo menos uma vez, né, dentro do mês, sem prejuízo de aulas, não pode atrapalhar o andamento das aulas. Precisa sim cumprir o Estatuto do Grêmio, mesmo que o representante não é uma diretoria eleita, mas ele representa um grupo de alunos, então daí a responsabilidade.
Precisa, então, enfim, cumprir esse estatuto do Grêmio e decidir sobre alguns casos omissos, algumas situações muito específicas dentro da unidade escolar, assessorar a equipe de coordenação gremista na execução de seu plano de ações e projetos, divulgar nas suas respectivas classes as propostas e atividades do Grêmio, apreciar as atividades da equipe de coordenação gremista, podendo convocar qualquer um de seus membros para possíveis esclarecimentos quando surgirem dúvidas, refletir, discutir, elaborar, divulgar entre seus pares ações e estratégias que colaborem com a boa convivência escolar, acolher os novos alunos que retornarem da escola provenientes da busca ativa, realizada pelos professores e pelo próprio Grêmio, pelos professores, pelos gestores, enfim, por todos os processos administrativos e pedagógicos da escola. Lembrando que o Grêmio, ele deve ajudar nesse processo de busca ativa, e o aluno, que é o representante de classe, ele faz parte desse processo de divulgação de informações, incentivo, que a gente tem na escola, que é de essencial importância. Lembra do protagonismo, Bom, a gente já sabe que nessa primeira Assembleia Geral a gente vai ter que eleger a comissão eleitoral, os representantes de turma, e vocês precisam ter um articulador, tá? Esse articulador, ele pode ser um professor, ele pode ser um gestor, ele precisa ter uma boa comunicação com a comunidade escolar, ele precisa ser uma pessoa descolada, uma pessoa que valoriza os processos democráticos e entende que o Grêmio é um processo pedagógico, é um processo de aprendizagem constante que tem que ter a mediação de um profissional já formado, que já conhece, enfim, a vida profissional e etc, tá? Lembrando que ele tem que ser um líder positivo para esses alunos. Quem são esses cargos dos alunos que vão se candidatar a serem gremistas, tá? Precisa ter um coordenador geral, precisa ter vice-coordenador geral, primeiro e segundo coordenadores financeiros, primeiro e segundo coordenadores de eventos, primeiro e segundo coordenadores de comunicação, primeiro e segundo coordenadores desportivos, primeiro e segundo coordenadores culturais, e aí a gente tem uma nova função, dentro desse processo gremista, que são primeiro e segundo coordenadores de relações sociais e acadêmicas. Esses primeiros e segundos coordenadores, primeiro e segundo coordenadores de relações sociais e acadêmicas, ele vai fazer uma ponte entre a escola e a diretoria, entre a escola e o centro de mídias, porque esse ano o centro de mídias do governo do estado de São Paulo, ele traz a possibilidade, ele vai trazer a ferramenta formativa para o Grêmio. Então, terão reuniões, terão representantes de diretoria de ensino, de núcleos, a gente vai ter bastante conexão aí com esses coordenadores de relações sociais e acadêmicas, tá? Lembrando que todos esses cargos têm características específicas, tá? Então, a gente vai ter que pensar na característica do aluno. Lá no Estatuto do Grêmio, que está anexo aí para vocês entrarem e lerem na íntegra, tem o perfil de cada um. Então, o que um coordenador geral precisa ser? O que ele precisa ter? Como ele precisa ter? Como ele atua, A gente tem já umas características, por exemplo, o aluno que vai lidar com desportos, então ele precisa ter uma comunicação legal com o professor ou professora de educação física, a gente precisa ter uma comunicação muito positiva dentro, lógico, no Grêmio tudo se faz, tudo se trabalha, mas lógico, tem alguns responsáveis por alguns campos bem específicos. Bom, eu, unidade escolar, já fiz Assembleia Geral, já decidi a comissão eleitoral, já divulguei o Grêmio, já expliquei para os alunos o que é o Grêmio, por que o Grêmio funciona, para que ele existe. E aí ele tem um formulário de inscrição da chapa. Esse formulário ele é replicável, tá? Vocês precisam fazer a inscrição dessas chapas. Lembrando que é legal a gente ter alunos mistos de períodos, não pode ter mais que 50% da diretoria eleita aluno integrante do terceiro ano do ensino médio, porque ele vai se formar e ele vai sair da escola, então a gente precisa ter uma porcentagem equilibrada aí de alunos e tudo mais, tá? Lembrando que esse formulário ele precisa ser já preenchido. Então, vocês estão executando a Assembleia Geral a gente precisa já que essa inscrição dessas chapas sejam feitas, tá? Quais são os canais de comunicação de vocês? Grupos de WhatsApp? Vocês precisam já correr atrás desses alunos para serem esses
alunos gremistas, tá bom? De todas essas unidades escolares que eu estou conversando agora. São 64 unidades escolares que precisam ter esses alunos se candidatando a essa possível diretoria eleita, tá bom? Agora a gente vai falar de uma coisa que é bem complicada, bem chata, que é essa coisa do cronograma, né? O cronograma a gente não tem como fugir, uma vez que ele é enviado pela SEDUC, Secretaria de Educação. Gente, o início mesmo do processo de grêmio dar-se-á no dia 8/2, já faz alguns dias aí, até o dia 15/5, é o processo de eleição entre comissão, inscrição de chapa e votação e digitação na sede, tá? Entre o dia 2/2 e 9/3, vocês precisam urgente fazer essa Assembleia Geral dos Estudantes, tá bom? Entre o dia 22/3 e o dia 9/4 já tem que ser o processo eleitoral. Se caso haja algum problema, algum desvio aí dentro do processo democrático, dar-se-á a execução de outro pleito, né, dentro do Estatuto do Grêmio, que pode ser feito até o dia 30 de abril. E a digitação, data limite de digitação dessa chapa eleita é 14/5/2021, às 23h59 lá na sede, tá? O gestor precisa fazer esse cadastro de quem ganhou essa eleição. Pessoal, lembrando, essa Assembleia Geral para eleger a comissão eleitoral, os representantes de turma e o conselho de escola precisa acontecer até dia 9/3, tá bom? Porque o pleito, que é a eleição, tem que acontecer até 9 de abril. Lembrando que, quando terminar o prazo da Assembleia Geral dos Estudantes, vocês têm ainda uns diazinhos para vocês procederem à inscrição das chapas, tá bom? Se atentem, por gentileza, nessas datas. As datas assim, são primordiais para que vocês consigam organizar aí o processo da escola, o planejamento e as ações escolares aí, e as demandas que vocês têm, que não são poucas, a gente sabe que não são poucas. E o Grêmio, de onde que ele surge, né? Ele surge da lei, a legislação, a gente tem legislação. A gente tem tanto o Estatuto do Grêmio, né, que vocês podem baixar e adaptar à realidade escolar de vocês, mantendo uma base que a SEDUC ela traz como base mesmo, né, para a gente seguir. A gente tem legislação na LDB, a gente tem o ECA que prevê a execução do Grêmio, né, dentro da legalidade. Temos também legislações muito específicas dentro da Constituição brasileira, e a gente também tem legislação dentro do estado de São Paulo. Então, assim, entre outros, porque quando a gente entra nos anexos que eu estou mandando para vocês como base, vocês conseguem entrar em todas elas e analisar todos esses processos. Tanto se acontece algum problema, confusão, qualquer coisa, né? A gente tem a legislação que vai direcionar a nossa ação aí para analisar esse processo, tá? Dentro dessas fontes que a gente tem essa apresentação montada, nós temos alguns documentos que são esses documentos que eu apresentei na informação anterior, que está dentro de um drive que eu estou mandando em anexo para vocês na descrição aqui do vídeo, tá? Além do mais, o ano passado, a nossa ex-PCNP e atual PCG da André Franco Montoro, da Escola do Franco Montoro, lá de São Lourenço da Serra, a Graciela Mello, ela fez uma webconferência o ano passado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, para complementar, pode acessar essa webconferência ou entrar em contato comigo, tá bom? O Grêmio Estudantil é um processo de ensino-aprendizagem essencial na formação do protagonismo do estudante. Nós, da Diretoria de Ensino, agradecemos imensamente a participação de todos. Muito obrigada e até o próximo encontro.